O ilustre juiz não titubeou, bradando colérico: "Ô vento, filho da puta, para o bonde, motorneiro, porque o vento levou meu chapéu." Ordem dada e obedecida. O bonde parou, o condutor saiu em disparada atrás do chapéu e logo logo a meritíssima justiça voltava a ter a sua cabeça protegida. Tão simples tudo. De outra feita, velho comerciante português aposentado descia a rua da Bahia de bonde debaixo de um toró impiedoso. No banco ao seu lado, uma enorme goteira formou uma poça d'água não menos enorme. De repente, uma senhora sobe no estribo e pede ao português para dar-lhe um espaço no banco. Ele olha para a poça d'água, vira-se para a mulher e diz: "A senhora pensa que a minha bunda é mata borrão?" Com o crescimento da cidade, os bondes foram sendo substituídos pelos trólebus, ônibus e lotações até desaparecerem por completo. Já foi dito que neles havia, contudo, um nítido sentido democrático, sentando-se nos bancos homens negros, mulatos e brancos, magistrados e operários, moços e velhos, mulheres da vida e mulheres de morte, gregos e troianos, remoendo cada um o seu problema do dia, mas identificados todos na convicção de que moravam numa cidade limpa, florida e tranquila, a cidade Jardim. Carnaval. A Rua da Bahia registrou o apogeu e a decadência do carnaval belo-horizontino. Nas décadas de 30 e 40, além do movimento na Afonso Pena, a folia se concentrava no quarteirão da Rua da Bahia, entre a Avenida e a Rua Goitacazes, e em torno do Trianon e da Elite. Já pela manhã, os boêmios e os foliões calibravam nos dois bares, cujo movimento crescia a partir das 2 horas da tarde. Aos poucos iam chegando as garotas, muitas delas acompanhadas das mães. Algumas formavam, às vezes, blocos com lindas fantasias, melindrosas, odaliscas, ciganas, tirolesas, chinesas, holandesas, índias, havaianas, russas, a maioria inspirada nas músicas de maior sucesso no ano. Só mais tarde surgiram as gatinhas, com uma vareta nas mãos, a cutucar os marmanjos importunamente. Era o cúmulo do desplante. Na verdade, bebia-se bem, cerveja, cachaça ou gin, pois o uísque era coisa de granfino e de empreiteiro rico. E não faltavam também boas doses de lança-perfume para cheirar ou atirar na menina a ser conquistada. Era raro, porém, surgir uma briga. O clima era de absoluta confraternização. Pouco a pouco crescia um movimento e alegria dos bares. Trançavam pinguços para lá, foliões para cá, e se formavam os cordões de marmanjos em fileira pela rua afora. As moças podiam entrar na elite, grande vitória feminista da época, mas o Trianon era reduto exclusivo dos homens. A gracinha da moda era o mascarado se aproximar da foliona e entre gracejos e galanteios revelar com voz disfarçada pormenores da vida pessoal ou de amizade, pois já foi dito que todos se conheciam na cidade ainda provinciana. Durante alguns anos causou sucesso a dupla formada pelo austero coronel Elcino Bragança e pelo dentista Carlos Alberto Gomes, o primeiro fantasiado de babá e o segundo de bebê, com um borrão enorme feito de abacate na parte traseira da fralda. O pior acontecia quando o neném pegava um urinol cheio de cerveja e de algumas salsichas que eram cinicamente saboreadas para escândalo e nojo das mocinhas perplexas. Recordo-me também de Sabino Barroso, alguns anos depois, integrante da equipe do arquiteto Oscar Niemeyer, fantasiado de múmia, com todo o corpo envolvido em papel higiênico, saracoteando na rua. Lá pelas tantas caiu um toró desgraçado, e o Sabino continuou saracoteando até que a chuva desmanchou por completo a sua fantasia. A sorte é que ele estava com um calção. Mais tarde, o fechamento do Trianon e da Elite coincidiria com a decadência do carnaval de rua. Ainda assim, a Gruta Metrópole acolheu os últimos remanescentes da boêmia carnavalesca. Era divertido ver os fantasiados bissextos ou a bandinha do mané fogueteiro com o bandolim do Lafayette, um crioulo de 2 metros de altura tocando velhas marchinhas para consolo dos saudosistas que financiavam os músicos sob os olhares atentos do Jefferson Pinto. Figuras humanas. O incontrolável crescimento das cidades tende a engolir as pessoas que perdem a identidade para se transformar apenas em um número a mais nas estatísticas demográficas. Massifica-se o homem quando se devia humanizar a massa, no dizer do saudoso Milton Campos. Assim aconteceu também com a Rua da Bahia. Não me refiro a pessoas notáveis ou tipos populares, mas ao homem comum que se inseriu na paisagem humana daquela rua, tornando-se figura conhecida, quer pelos prestígios pessoal ou profissional, quer por episódios excepcionais vividos, ou ainda por certa excentricidade de comportamento. Uma dessas pessoas foi Deolindo de Oliveira, o Doca. Sempre impecável no seu terno de linho branco, fazia lembrar o amigo da onça do Cruzeiro. Baixote e agitado, tinha uma prosa de cascateante vivacidade, colorida por um senso de humor saudável e autêntico. Certa vez, descarrilou um trem na rede mineira de aviação no qual viajava. Assustada ao seu lado, uma senhora grávida começou a gritar: "Ai meu Deus, tá me dando um troço aqui!" "Não aceita não, dona", aconselhou o pressuroso Doca.
De outra feita, já passando dos 60 anos, Doca resolveu comprar um carro aventura extraordinária para quem jamais tivera automóvel. Adquiriu um daqueles antigos Studebaker norte-americanos que mais pareciam uma banheira, e à tarde partiu todo serelepe pela Rua da Bahia acima. Em frente do Cine Metrópole, o carro enguiçou como se fosse um burro empacado. Com seu indefectível terno branco, Doca abriu o capô, enfiou a cara no motor no meio daquela parafernália de fios, canos e parafusos, e ficou olhando sem entender bolhufas. 6 horas da tarde. O trânsito foi embananando, e nada do Doca resolveu o problema. Acontece que logo atrás vinha um ônibus guiado por um motorista tão grande quanto impaciente. Depois de buzinar várias vezes pedindo passagem, o Brutamontes berrou a plenos pulmões: "Tira esta merda daí da frente que eu quero passar." A reação do Doca: "Você entende disso aqui?" "Entendo sim." "Pois então vem consertar essa porcaria enquanto eu vou ficar buzinando aí pro senhor." Outra figura das mais interessantes foi Oscar Neto, parente de Lúcio e Adalto Cardoso e pai de Vanessa, uma das musas da minha geração. Depois de venturosa e aventurosa experiência na alta roda carioca, ele voltou a Minas para viver das glórias do passado com as dívidas do presente e os sonhos do futuro, pois nunca deixou de sonhar e alto. A maledicência mineira contava que certa manhã, ao vê-lo nadando na piscina do Minas, um credor desenganado comentou: "Ali está a maior dívida flutuante do Estado", impiedosa sátira de nosso espírito crítico. Na verdade, Oscar Neto nunca frequentou Minas. A música popular teve o seu melhor símbolo em Rômulo Paz, não só por suas composições, mas também por sua presença alegre e simpática, sempre disposto a oferecer ao compadre um bom tiragosto que ele trazia pitoresco infalivelmente no bolso do paletó. O saudoso compositor Celso Garcia, proprietário da Ótica Garcia, foi outra figura que enriqueceu a história belo-horizontina com suas músicas e paródias cheias de irreverente maldade. Verdadeiro precursor das grandes lojas de eletrodomésticos, Floriano Nogueira da Gama, com um vozeirão rouco, projetou sua presença na paisagem humana da cidade graças ao temperamento boêmio e humanitário. Com frequência passagem pelo Trianon, alegrando suas tardes e noites, os poetas René Guimarães e Nilo Aparecida Pinto. Do primeiro se contavam coisas de sarapantar, como uma feroz relação amorosa que ele afirmava haver mantido com uma linda onça, presenteada ao seu pai ainda filhotinha. Certa madrugada de frustrações boêmias, ele voltava para casa, quando deparou com a onça languidamente estendida na jaula, a lua cheia iluminando os contornos femininos da fera. Amorosamente, ele fez um carinho qualquer no lombo da onça. Tanto bastou para que ela, sensual e em ânsias de amor, passasse a grunher: "René, René!" Poeta exímio costumava dizer quando lhe diziam para publicar um livro: "Qual o maior pensador da história do mundo?" "Foi Jesus Cristo." "Ele publicou algum livro?" Janila Aparecida Pinto, bom poeta e melhor boêmio, recebeu o prêmio de sua veia sonetista com um cartório doado por Juscelino Kubitschek no Rio de Janeiro. Outro poeta de versos originais que frequentava o Trianon era Evagrio Rodrigues, que se projetou nos meios literários na década de 20. Já o conhecia em declínio, vítima da vida boêmia e desregrada. Ah, saudosa Rua da Bahia! Às 17 horas, o conspícuo, era assim que se escrevia, funcionário público punha o colete que estivera dependurado no cabide, vestia o paletó, saía da repartição e descia a pé para o Trianon, comer a famosa empadinha e saborear o chopp mais gelado da cidade. E tome conversa mole entre os doutores Francisco Serra Negra com seu indefectível cachimbo, Raul Pedreira Passos com o impecável terno de linho branco, Marcelo Costa com seu charuto, Ralph Araújo com sua fleuma britânica, Coronel Américo Magalhães Góes com seu portentoso corpanzil, Engenheiro Andrade Pinto, diretor regional da FCB, Odilon Berens com sua cativante simpatia. Ainda no Trianon fazia ponto a nova caça dos empreiteiros, enriquecida pela presença de Caetano Lima e Orlando Pinto, que bebiam uísque para embasbacar os cachaceiros de plantão. Havia ainda a turma do América, com realce para os octacampeões de basquete, Julinho, Murilo Fábio, Rui, Silvinho. Viriam depois Dutti, Stropiana, Joãozinho, Baldonedo, além dos reservas e agregados. Eram também interessantes alguns tipos populares que desapareceram da atual paisagem urbana. Marieta era um mulato cestroso, que às vezes assistia compenetradíssimo às aulas na faculdade de Direito. Trazia sempre os braços alguns jornais, o que levou certa vez um estudante no Trianon a indagar se os matutinos eram mineiros. Marieta respondeu com fleuma: "Não leu pasquins locais." E mais não disse. Outro tipo interessante foi o Bocaiúva, um crioulo de beiçorra imensa que fazia ponto na Rua da Bahia, antes de pernoitar no alpendre da casa do professor Amilcar de Castro. Certo dia, alunos da escola Guinar resolveram dar ao crioulo um banho no lago do parque, pois a sua roupa estava mais suja do que pano de chão na porta de botequim.
Começou a operação limpeza, lava aqui, esfrega dali, até que lá pelas tantas apareceu sob seus andrajos uma linda camisa do Atlético. Apaixonado por futebol, dizia-se que em 50 ele foi ao Rio assistir a final da Copa do Mundo e nunca mais voltou. Pitoresco era Tostão, o jornaleiro, não o craque. Ligeiramente macrocéfalo, olhos esbugalhados, possuía uma voz tonitruante de baixo profundo, com a qual anunciava a venda dos jornais e simultaneamente provocava seus desafetos. Assim é que depois de um atrito com o dono de um bar que proibira sua entrada no boteco, ele vociferava como se lesse a manchete de um jornal. Comerciante da Rua da Bahia é preso por cobrar cerveja acima da tabela. Ou então para se vingar da direção de conhecido matutino. Jornal Mineiro provoca crise na zona de Meretrício. Em suas denúncias havia uma certa dose de ironia, com a qual a sua solta imaginação mascarava a ojeriza que votava ao denunciado. Não tive aonde conhecer Muquirana e Mané das moças, mas Lambreta e sua impertinência pareciam-me desinteressantes. Gruta Metrópole. Rua da Bahia, número 1052, primeira metade da década de 50. Começa a funcionar a Gruta Metrópole, que foi sem dúvida o último reduto da vida boêmia daquela rua. Fiel herdeira das tradições do Bar do Ponto e do Trianon, nela se reunia fraternalmente toda uma diversificada fauna humana, intelectuais, jornalistas, políticos, artistas, comunistas e alcaguetes, professores, empresários, banqueiros e bancários, bicheiros, corretores, malandros, funcionários públicos e funcionários públicos que não eram malandros, esportistas, barbeiros, alfaiates, profissionais liberais, bilheteiros, chaveiros, corretores, tudo que se pode imaginar numa estranha misórdia de tipos e personalidades. Eram todos irmãos. Até um padre certa vez lá apareceu e tomou um porre sagrado de fazer inveja ao mais puro Noé bíblico. Todos discutiam tudo: política, esporte, negócios, artes, jornalismo, filosofia, literatura, segredos de família, conhecimentos gerais e particulares, o diabo a quatro, na mais santa paz do Senhor. As últimas informações eram transmitidas, os boatos circulavam soltos, a maledicência e os mexericos completavam o cardápio variado. Por isso é que certa vez um velho boêmio, o médico Antônio Pinto Coelho, saiu-se com essa: conversa de botequim não instrui, mas informa. A gruta era para nós mais do que um simples bar. Para alguns era uma casa, para outros um ancoradouro, para outros mais um lenitivo ou um derivativo, ou ainda uma solução. Certa vez o meu amigo Severino C. Franco de Almeida observou que a Rua da Bahia era para ele uma verdadeira mãe, que resolvia todos os seus problemas. De acordo com as suas palavras, a Segunda Guerra Mundial não acabou, enquanto ele não foi para a Rua da Bahia comemorar com os amigos a data inesquecível. Da mesma forma, quando brigou com a namorada, em um desses rompantes de amores juvenis, foi naquela rua que ele chorou suas mágoas incontidas. O engenheiro Márcio Garreto, então estudante, conseguiu um pequeno serviço de topografia para ser iniciado com urgência. Como não tinha o indispensável Teodolito, recebeu do amigo comum Severino Franco a seguinte orientação: vamos à gruta amanhã de manhã, era uma sexta-feira, e lá nós resolvemos isso. No sábado foram ao bar e no meio da algazarra geral encontraram-se com o engenheiro Duílio de Oliveira Santos, que quebrou o galho. Eu tenho o Teodolito em casa, vamos lá que eu impresso para vocês. Dito, feito e acontecido. Na parte da frente do comprido salão, 3 ou 4 mesas formavam a seção 24, apelido jocoso que nada tinha a ver com a pejorativa alusão numérica. Mais adiante ficava um longo balcão de madeira tosca onde se localizava a bancada de Santa Luzia, na expressão irônica do saudoso jornalista Marcelo Coimbra Tavares. Em torno do balcão encontravam-se às vezes 12 a 15 luzienses, ao fundo resguardados por um tapume de madeira, reuniam-se professores intelectuais entre ratos e homens. Dependurado em uma das paredes e redigido pelos próprios frequentadores, havia o regulamento interno da gruta impresso em 10 itens. A título de curiosidade, justifica-se a sua transcrição. Vamos lá. Regulamento da gruta. A. Considerando a tradição boêmia da Rua da Bahia. B. Considerando que a Gruta Metrópole é o último remanescente desta tradição. C. Considerando que ultimamente este sentido boêmio vem sendo descaracterizado. Deliberamos. 1. Fica proibida a entrada de mulheres feias e velhas. 2. Fica proibido o ato de contar anedotas de mau gosto. 3. Fica proibida a repetição de frases e casos. 4. Fica proibida a interrupção ou interferência em conversas já iniciadas. 5. Ficam proibidos os trejeitos e cacoetes agressivos, bem como cutucadas de ponta de dedos. 6. Fica proibido o acesso de bêbados, bilheteiros e rifistas. Par único. Com relação aos primeiros, permite-se a saída dos mesmos. 7. Fica proibido elevar a voz além de 50 decibéis do barulho do congelador. 8. Ficam proibidas alusões desairosas às genitoras em discussões acaloradas. 9. Fica obrigatória a gorjeta de 20%. E 10. Aceita-se os estranhos, desde que subordinados a estes princípios. Ressalve-se os direitos adquiridos.
O bar era ponto de encontro e referência. Boêmios de todo gênero e de todos os pontos do país que davam com os costados em Belo Horizonte não deixavam de ir à gruta para rever amigos, matar saudades, saber notícias, obter informações e ter a degustação de um pastel delicioso e uma cerveja inigualável. Dizia-se que lá funcionavam 2 expedientes etílicos, de manhã e à tarde. As más línguas acrescentavam que alguns mais assíduos cumpriam horário integral. Nos bons tempos da gruta, depois ela entrou em triste decadência, os mais finos produtos importados enchiam os olhos dos fregueses habituais e atraíam novos clientes, numa época em que não funcionavam ainda as grandes importadoras e os shoppings e delicatessens. Eram mercadorias da melhor qualidade e do pior preço. Retrato contraditório. Na gruta tudo se resolvia além de dar de beber aos sedentos. Corte de cabelo em engraxate, venda de bijuterias e loteria esportiva, receitas médicas e remédios, conserto de relógios, cintos e fabricação de chaves, venda de imóveis e empréstimos bancários, venda de pássaros e bugigangas importadas, compra de quadros e jogos de bicho, recursos contábeis e prorrogação de prazos, redação de petições e manifestos, reformas políticas e sucessão no Atlético, tudo ali se resolvia na mais santa paz do Senhor. Supervisionado tudo, circulava o gordo proprietário, jovial Jefferson Pinto, a mais legítima vocação botiquineira desse vale de lágrimas. De origem portuguesa, Jefferson escondia, sob a capa de exemplar falta de educação, um coração maior do que o mundo. Tinha excepcional fair play e costumava ironizar seus parcos conhecimentos, dizendo aos mais cultos a propósito de tudo e de nada: "Ô palhaço, você não tem psicologia?" E se afastava vitorioso, consciente de sua erudição. Ele nascera para viver atrás de um balcão. A ideia que se tinha era de que ele achava que a profissão de comerciante se traduzia numa luta permanente entre o proprietário e o freguês, em que valia tudo. Essas eram as regras do jogo da vida. Certo dia, uma senhora comprou uma dúzia de finos bombons e pôs-se a admirar na prateleira os produtos importados, enquanto Jefferson preparava-se para embrulhar os confeitos. Aproveitando-se da distração da compradora, ele surrupiou com a ponta do dedo mindinho um dos 12 bombons, jogando-o disfarçadamente na outra mão. Estava vingando daquela exploradora que lhe estava levando uma dúzia de caramelos. Um outro episódio em ligeiro ocorrido com Jeová Amaral comprovava sua visão da realidade comercial. Velho frequentador da gruta, Jeová trabalhava no estado de Minas e tinha 4 irmãos à imprensa. Enio, Josué, Aristide de Célio, um recorde talvez. Ao pagar sua conta, Jeová reclamou do total. Depois da queixa, foi conferir de novo e verificou que o Jefferson havia incluído na soma total, como última parcela, a data da nota. Pois bem, foi esse mesmo Jefferson que no domingo seguinte levou no seu carro 4 amigos para um importante jogo de futebol no estádio Independência. Dada a dificuldade de estacionamento, um dos amigos, Antônio Dantas Campos, disse-lhe: "Jefferson, vai procurar estacionamento enquanto nós, para ganharmos tempo, vamos comprar os ingressos e nos encontramos depois no portão X." Jefferson esclareceu: "Ô palhaço, já comprei os ingressos para todos e distribuí-os gratuitamente para os seus convidados." Assim era ele, um comerciante voraz, encobrindo a mais pura alma do planeta. Último reduto. Dizia a maledicência popular que o proprietário da gruta, Jefferson Pinto, não pagava qualquer imposto, fosse ele federal, estadual ou municipal. Os tributos eram simplesmente ignorados pelos atentos fiscais, depois de bem calibradas doses do mais puro uísque escocês ofertados por ele. A luz era puxada de uma loja vizinha através da discreta gambiarra e a água, da mesma forma, vinha do sobrado à direita da casa onde se instalara a livraria Francisco Alves. O aluguel do imóvel de propriedade da Academia Brasileira de Letras tinha valor irrisório. O esgoto do mictório era a céu aberto, descendo pelo beco lateral até a rua, e os ratos costumavam dançar nas prateleiras o alegre balé da vida, entre garrafas de preciosas bebidas. Nessa incrível mixórdia rígida, nunca procurei saber por cautela defensiva como os copos eram lavados, mas a misteriosa verdade é que nunca vi um copo sujo em todos os anos de funcionamento do bar. Certa vez, em crise de abastecimento, faltou cerveja na cidade, o que representou um Deus nos acuda para os pingus da praça. Na gruta, porém, por milagre de Baco, não faltou precioso líquido, esse sim, precioso mesmo. Foi quando, em meio à crise, o promotor J. Pinto Renault, a fim de comemorar sua nomeação para o cargo de Procurador-Geral do Estado, entrou na gruta e pediu ao Jefferson 3 caixas de cerveja. Garrafas se espalhavam sobre as mesas, matando a sede dos sôfregos fregueses. Indiferente a isso, Jefferson respondeu calmamente: "Não posso atender, tá faltando cerveja." Diante da grossa recusa, o homenageado da noite foi saindo desapontado e constrangido. Junto ao balcão, Mário Silésio, frequentador constante, chama a atenção do proprietário, esclarecendo que o homem era importante e fora nomeado procurador-geral naquele dia. "Procurador? Pois vai procurar em outro lugar." "Aqui não", respondeu Jefferson, mal-humorado. Outro assíduo freguês era Orlando Cavalcante, advogado e poeta estupendo, desquitara-se havia tempo e fizeram sua opção de vida, ser boêmio, e pronto. Assim vivia praticamente na gruta da manhã à noite, o que lhe deu direito à posse de uma cômoda cadeira de vime em lugar reservado perto da porta de entrada. Tão cômoda era a cadeira que certo dia após bem regado o almoço, Orlando entrou em sono profundo com as mãos estendidas sobre os braços da cadeira. Nisto, um gaiato acende uma vela e a coloca entre os dedos do dorminhoco, que ficou na humilhante postura de um defunto iluminado. E o poeta assim permaneceu por alguns segundos entregue à execração pública.
Variações. A gruta sobrevivia à custa da mais organizada bagunça e teria enriquecido seu dono não fosse a desordem existente. Dois penas, ambos competentes engenheiros e não menos competentes bebedores, frequentavam o bar. Certo dia, um deles, o Roberto, esqueceu de pagar a conta ao sair. Zé Boi, garçom atento, levantou a lebre. Ó Jefferson, o Roberto Pena saiu sem pagar a conta. A pronta resposta. Não faz mal, põe na conta do Zé Pena. Desse modo, assunto e conta foram encerrados. Mesmo depois que mudou para o Rio, o jornalista Marcelo Tavares continuou assíduo freguês da gruta, pois vinha frequentemente a Belo Horizonte. E quando aqui chegava, ia diretamente ao bar, antes de se dirigir à casa dos pais. Mateus I, os teus, irmão do compositor Rômulo Paes, Marcelo era um profissional inteligente, brilhante, combativo, exuberante, alegre, conhecedor de episódios da história de Minas e que anunciava sempre um livro sobre Tiradentes que nunca chegou a ser redigido. Bom orador e melhor gozador, costumava definir pessoas e episódios com uma simples palavra ou com a chibatada de uma frase irônica. Havia entre os frequentadores uma dupla fraternalmente divergente, o engenheiro Antônio Neves e o advogado Marçal Torres Franco. O primeiro, baixo, de voz aguda e estridente, costumava provocar. O segundo, alto, magro de voz tão grave que parecia um baixo profundo. Pensando entre eles no balcão, Marcelo costumava dizer: olhem só o tarol e o tambor. Com temperamento expansivo e alegre, Marcelo faleceu no Rio ainda moço, causando imenso pesar em seus amigos. Sua morte inesperada provocou natural repercussão na gruta, onde conversavam Orlando Cavalcante e Ralfo Araújo. Esses dois eram amigos inseparáveis, mas discutiam como se fossem cão e gato. Coitado do Marcelo, morrer desse jeito. E estranha curiosidade, hein? Ele estava se aprontando para ir ao enterro do jornalista Darwin Brandão. Quem falou que ele ia ao enterro? Porque quando o encontraram, ele estava se vestindo, pondo as calças, pouco antes da hora do enterro do Darwin. E quem falou que ele estava pondo as calças? Ele podia estar tirando as calças. E assim iam os dois pelo tempo afora nas chamadas discussões bizantinas, até que se esgotavam as doses e se cerravam as portas. Amanhã seria outra luta no nirvana absoluto da paz etílica. Bom, pessoal, vamos continuar na próxima leitura. Parei na página 69, Os Trogloditas, beleza? Muito obrigado a todos vocês que me acompanharam até aqui. Até a próxima e falou!